Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Verqueta, meu nome é Israel. Hoje vamos falar de 3 ações que pagam dividendo. Vamos entender sobre a estratégia do lucro infinito, né? O que seria isso, né? Você ter ali na sua carteira, né, boas empresas que pagam dividendo esse, né, que ao longo do tempo é o bastante, né, para você comprar novas ações e com isso, né, não só aumentar a quantidade, 10, 20, né, mas também aumentar a cada mês e potencializar, né, o seu recebimento de dividendo ao longo do tempo. Por isso é tão importante você ter aí na carteira, né, ativos que pagam bom dividendo. Então, por isso, vamos analisar aí 3 ações que pagam dividendo, beleza? A primeira delas, talvez a mais conhecida de todos, é a Itaúsa. A Itaúsa é uma grande hold, né, com mais de 50 anos, né, de história, né, e de experiência nesse mercado. O valor do portfólio da Itaúsa, que a gente vai ver no próximo slide, né, dá na casa de 135 bi, e seu valor de mercado, né, da Itaúsa, 102 bi. Né. Para mim, eu acho que é a empresa mais conhecida, né, e a gente pode ver aí, né, na tela que tem mais de 900 mil acionistas, né, bastante gente, né. A gente observa, né, que no seu portfólio, né, tem empresas bem distribuídas, né, passando ali do setor financeiro, infraestrutura, né, saneamento básico e infraestrutura, entre outros. A mais conhecida daí, né, talvez seja, né, entre os acionistas, é o próprio Itaú, né? Então a Itaúsa é uma empresa fortíssima. E a gente vê ali, se a gente fazer, né, um comparativo de cada empresa que está ali no portfólio, só o Itaú está no seu valor de mercado, 339 bilhões, né? Enquanto, entre outros ativos aí da carteira, está na casa de 1, 2, 3, 4, né, bilhão, que aí a gente está falando com números extraordinários. Então aí a gente tem aí no seu portfólio grandes empresas gerando boas receitas, né? A gente vê aí, né, os resultados sólidos aí da Itaúsa, o primeiro trimestre de 2025, se eu não me engano, esse aqui é o último relatório publicado, né? A gente tem aí um comparativo com o primeiro trimestre de 2024, um aumento aí de 13% no lucro líquido, né? O lucro líquido, né, recorrente também a gente teve um aumento, né, na casa dos 8%, e o patrimônio líquido, que ele teve uma alta aí de 7%, beleza? É bastante os números assim, bem considerável. A gente consegue observar que é uma empresa bem sólida no setor que atua, né? A gente sabe, né, que a Itaúsa aí, ela sempre manteve uma constância, né, no pagamento de dividendos, isso aí é notório, a gente sabe disso, né? E a gente pode observar aqui no gráfico, né, ao longo dos anos, pegando lá de 2009 para cá, ela vinha numa constância, né? No ano 2018 foi um ano assim muito excelente, bateu lá na casa de 8,4, em comparação a 2009 foi 1,2, né? Veio a pandemia, foi ali tentando subir novamente. E agora em 2024, fazer uma comparação com o ano passado, né, bateu 9,6, né? Bastante interessante. Ainda a gente observa em tela, né, que a maior parte dos proventos é decorrente do Itaú, né? Essa parte mais azul aí na sua tela, né? O restante são de outras empresas, entre outras receitas. Beleza, pessoal? Então a gente observa aí, né, que ao longo dos anos a empresa ela manteve uma constância, não só isso, né? Ela foi crescendo ao longo do tempo. Bom, outra empresa que paga um dividendo, que é já aí no setor de saneamento básico, é a Copasa, né? Bastante conhecida. E aí a gente consegue observar, né, que ela atua ali no setor de abastecimento de água, né? Uma cobertura aí nesse abastecimento 99%, é um número bem considerável. Entre pessoas atendidas, 11 milhões é bastante gente. Entre outros dados, né? Por exemplo, as ligações de água, 4,68 milhões, né? É muita coisa. Tratando aí no sistema de esgoto sanitário, né? É uma cobertura na coleta de 79% e tratamento desse esgoto. São números assim, bem consideráveis. E ali na casa de 8 milhões de pessoas atendidas. É muita gente, pessoal. Cidades com água, né, e esgoto, 308. Então a gente consegue observar, né, que são números assim, bem consideráveis, principalmente em relação a pessoas que são atendidas, clientes. E as cidades também, né, que tem essas ligações com a água 308 nesse total. Não só água, mas também como esgoto, né? E ali a gente tem um número bem interessante, milhões de ligações de esgoto, 3,16, 19, né? São números assim, bem consideráveis, a gente consegue observar, né, que não só a quantidade de pessoas, né, mas aqui, se a gente aprofundar um pouco mais, a gente consegue observar a expertise da empresa em atender com uma boa qualidade, ali tendo tecnologia, né, para você ter desperdício, né, e tudo mais, mas atender a população da melhor forma possível, né.
Ali a gente um comparativo, né, do lucro líquido em comparação ao primeiro trimestre de 2024, a gente teve uma alta bem interessante, né? E no primeiro trimestre de 2025, 429, no primeiro trimestre de 2024, 352, ou seja, a gente teve uma alta aí interessante, né? A gente consegue observar também, né, seu endividamento, né? E ali a gente vê ali no cronograma de amortização, né, que vem numa decrescente na verdade, né? Então, quando chegar lá 2035, essa amortização ela já vai estar num parâmetro muito bom, né? E ali também a gente consegue observar também a alavancagem de dívida líquida, que teve um aumento, na verdade, né? Pegando um comparativo de 2023, né? No primeiro trimestre de 2025, teve um aumento aí, beleza? Um aumento nessa dívida e a alavancagem. E aí, indicadores operacionais que eu achei muito interessante, né? Que é o índice de perda da distribuição. A gente falou ali anteriormente, né? Que a empresa ela tem que ter expertise, tem que ter boas tecnologias, né? Funcionários bem preparados, e a gente consegue observar, né, no parâmetro ali de 2020 para cá, né, 2025, esse índice vem descendo cada vez mais, né? E ali fala, né, substituição anual de 20% de hidrômetros, né, utilização de tecnologia via satélite e tudo mais, e contratação da substituição, né, 348K de rede, né? Ou seja, você ali fazendo a manutenção adequada. Outro dado interessante, porque a gente observa o quê? Ali tem centenas, milhares de pessoas atendidas aí pela Copasa, né? Que todo mês está pagando sua conta ali, né? Então, como que é esse controle, né, desses pagamentos? Então, consegue observar, né, que tem uma decrescente, né, nesse índice de endividamento, inadimplência na verdade, né? Se a gente pegar lá de 2020, né, 4,52, e no primeiro trimestre aí de 2025, 2,86, né? E ali até um relatóriozinho ali da empresa, né? Cobrança especializada, ampliação de estrutura de inteligência comercial e tudo mais, beleza? A gente consegue observar também, né, que o número de empregados, né, ele vem decrescendo também. Isso aí resulta também, né, na diminuição ali do gasto, né, com o pessoal, né? Então lá em 2020, né, ali tinha na casa de 11.393, né? E agora em 2025, 9.556, né? E ali fala em programas de desligamento implementados em 2021 e 2023, além de desligamentos pontuais, beleza? A empresa ajustando seu operacional, né? A gente falou, né, aqui, né, no início do vídeo, que tem que ter assim na carteira boas empresas que pagam dividendos, né? E a gente consegue observar em tela, né, no primeiro ali quadrante ali, né, vamos dizer assim, né, que no intervalo de 5 anos, né, a empresa manteve ali o pagamento de dividendo ali constante, né? Uma média aí, se a gente for pegar aqui uma média de padaria, olhando bem rápido aqui, de 35 a 40 centavos, né? Se a gente passar uma paralela, teve alguns meses que pagou um valor mais é mais ou menos essa média, mas isso no intervalo de 5 anos é bastante coisa, né? E ainda mais distribuindo, né? A gente vê lá que no valor atual da ação, né, tá R$26, né? Arredondando aqui, né, tá com uma queda aí de 4%, e seu yield, né, seu dividendo yield, né, tá na casa de 7,75. Interessante, né? No intervalo de um ano teve uma alta aí de mais de 30%. A gente consegue observar também, né, que essa distribuição, juros capital próprio e dividendo, ali pegando de 2025, ela teve lá em abril, teve junho e agosto, provavelmente para o final do ano vai ter mais distribuição, né? Então a gente consegue observar que é uma empresa constante, né, no seu pagamento de dividendo, redondinha, boa estruturação, não só ali na parte operacional, mas também a administração, que se a gente olhar assim, a gente não tem assim a expertise, mas só de olhar a gente sabe que é algo complexo, mas consegue entregar bons resultados. Não poderia faltar outra empresa que paga o dividendo, Banco do Brasil, né? Banco do Brasil está passando um momento não tão bom, né? Dia após dia perdendo seu valor de mercado, a ação caindo pra caramba, mas aqui vamos falar do ativo em si, né? O Banco do Brasil é um banco assim gigante, vou trazer um dado mais aprofundado aqui, né? A gente quando fala assim que é a empresa aí da União, né, do governo, é porque o Estado ele tem mais 50%, né? O restante, como a gente pode observar em tela, 23% capital estrangeiro e o demais capital no país, né? Só de acionista, a gente viu lá que a Itaúsa ela tem 900 mil, né? A acionista, provavelmente deve ser muito mais agora, né?
Só o Banco do Brasil, 1,5 bilhão, né? É muita coisa. 99% são pessoas acionistas, pessoas físicas, né? Então a gente vê aí que bastante gente investe, né, e tem um ativo em carteira, acredita muito. A gente observa também, né, que ao longo desse tempo, né, quando o ativo começou a cair, né, na Bolsa de Valores, muito se falou se valia ainda a pena investir no Banco do Brasil, né, e muita casa de análise falando, diminuindo seu preço-alvo e procurando outras empresas para investir. Mas a gente observa que, assim, eu penso muito nisso, né? São mais de 200 anos de expertise e sobreviver no mercado. Então imagina quantas coisas o Banco do Brasil passou, né? Claro, a gente está falando de uma era, né, vamos dizer assim, né, que teve que se modernizar, era outro cenário, mas são 200 anos, mais de 200 anos de pé no mercado. Então a gente consegue observar ali, né, que a sua fundação, né, a fundação do Banco do Brasil foi em 1808, né? E a empresa, a primeira empresa listada na Bolsa de Valores, só não poderia ser a Banco do Brasil. Em 1906 foi a primeira empresa listada na Bolsa de Valores. Então, de lá para cá, a gente consegue observar que a empresa se manteve em pé e foi se modernizando ao longo do tempo, né? Lá em 1987, né, o Ourocard, né, muita gente se falava aí do Ourocard antigamente, né, era um cartão assim que, todo mundo falava. E ali, em 1996 começou a modernização, vamos dizer assim, né? Lá com o Internet Bank, né? Com a nova era da internet e tudo mais. E foi modernizando ao longo do tempo, né? Aqui uns dados bem interessantes que 50%, né? E a gente consegue observar quando fala assim, a empresa investe aqui, né? 50% investir lá no agronegócio, a gente consegue observar que é uma empresa, assim, quando se fala assim nos comerciais, a empresa parceira no agronegócio, plano safra e tudo mais. A gente vê como uma empresa muito próxima e é algo interligado, né, com o agronegócio, né? Então, bem interessante. Ali, 20,5% crédito consignado, 16% carteira de crédito e 16%, né, 0,7% depósitos aí variados. Beleza, pessoal? Vários segmentos que o banco atua. Interessante, né, que nesses meses, né, o banco ele foi perdendo, como falei, né, seu valor de mercado, sua ação foi caindo ali. E a gente consegue observar, né, que o seu lucro líquido ajustado, né, em comparação ao primeiro trimestre de 2024, ele teve uma queda, né, de mais de 20%. No primeiro trimestre de 2025, 7,4%, e no primeiro trimestre de 2024, 9,3%, né, ou seja, baixou muito, né, e com isso a expectativa do mercado. A gente consegue observar também, né, que ali no parâmetro, ali na comparação, primeiro trimestre de 2024 com 2025, também teve uma queda aí na distribuição de dividendos, juros de capital próprio, né? Primeiro trimestre de 2024 foi 3,78, né? E o primeiro de 2025, 2,76, né? Então, a gente teve uma queda também na sua distribuição. O lucro por ação também teve uma queda, né? Enquanto 2024, aqui a gente está falando do primeiro trimestre, 1,54. No primeiro trimestre de 2025, 1,19, né? O dividend yield aumentou um pouco em comparação com o ano anterior, né? E o preço dividido aí pelo valor patrimonial teve uma leve queda aí, batendo seus 0,93, né? 92, né? Então a gente consegue observar que os números não vieram muito bons, né? Em comparação ao primeiro trimestre de 2024, fazendo com que o valor da ação caísse aí na Bolsa de Valores, como a gente vem acompanhando aí nessas semanas e meses, né? A gente consegue observar isso em tela também, ó. É um parâmetro, ó, no valor da ação nesse momento tá R$ 21,49, quem diria, né? E no comparativo aí, nos 6 meses, né, a ação bateu lá seus 29 pontos alguma coisa, né? E agora tá cotada a seus 20, uma queda bem considerável, né? O seu yield aí mantém aí na casa dos 11%, e essa queda tá aí 11,78%, né? Outra coisa interessante que a gente vê em tela aí é a sua distribuição de dividendos, juros de capital próprio, rendimento tributário. No intervalo aí de 5 anos, a gente consegue observar que a tela está bastante cheia, né? Ou seja, ao longo dos anos sempre distribuiu lucro, seus dividendos aos seus acionistas, né? E aí, a gente volta lá no início do vídeo que a gente falou, né? Caramba, como a gente vai conseguir ter esse loop infinito, né? Ou seja, gerar receita por meio da renda passiva, recebeu bastante para replicar e comprar novas ações, já você ter um equilíbrio, né, dessas empresas. Então a gente conseguiu ver aqui 3 ações que pagam dividendo consistente e de certa forma vai proporcionar, né, pode proporcionar, né, ao longo do tempo
gerar receita e também uma renda passiva, né? Ou seja, receber dividendo e ali reaplicar, né? Ou fazer o que quiser, mas são grandes empresas com grandes potenciais. Lembrando que nada disso é uma recomendação, vale muito sua análise, assistir lá as apresentações de resultados que são muito boas, eu assisto por sinal, os relatórios gerenciais, entre outras informações que pode complementar sua decisão. Beleza, pessoal? Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita essa oportunidade, se inscreve aqui no canal, que sempre tem notícias, vídeos, muita coisa legal, sem falar com uma forma e uma linguagem popular. Me segue também lá no Instagram, Viver de Riqueza. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!